Olá, amigos do canal Maringá Esportes. Pós-jogo, mais um pós-jogo aqui no nosso canal. O Maringá está classificado para a final do Campeonato Paranaense de 2024. Vitão, que jogo, Vitão! Dá pra perceber pelo sorriso do nosso rosto, né, Pozão? Que a gente não dá pra nem esconder ou fazer suspense que o nosso Maringá finalmente classificado mais uma vez para a final do Paranaense. E óbvio que você vai conferir como foi esse jogo aqui no nosso pós-jogo, que tá virando rotina aqui no canal, Tradição. né? É jogo e o pós-jogo, tudo pra você que acompanha o nosso blogão, né, Pozão? Pô, assistiu o jogo do Maringá, depois tem que ver o pós-jogo da Tem Maringá que ver o Esportes Maringá. para fechar com chave de ouro. E Vitão, o jogo hoje foi um jogo feio demais. Acho que quem acompanhou também teve a mesma Pô, impressão que a gente. a gente que tava comentando fez até aquela pipoquinha, falou no meio da transmissão, começou a comer aqui Tô até porque com a não mão engordurada tá. até agora. Eu também, pô, meu Deus do céu. Que jogo feio o Coritiba proporcionou pro Maringá, viu? Foi. Meu Deus do céu, porque assim, mandante que tem que ditar como vai ser o jogo, né? E o Coritiba não fez nada. Nossa, Vamos falar então de maneira geral, Vitão, a minha impressão do jogo, depois você fala a impressão que você teve do jogo, claro, claro. e a gente passa pelos jogadores igual a gente fez nos últimos e tradicionais já após jogos do Maringá. Então assim, na minha visão, o jogo de hoje foi muito mais demérito do Coritiba do que alguma coisa do Maringá. Claro que o Maringá soube segurar bem, o Maringá se postou bem ali atrás, a zaga do Maringá para mim foi muito sólida, os zagueiros foram muito bem. O meio-campo do Maringá também se postou muito bem. Então a gente conseguiu anular demais o jogo do Coritiba. Tanto que a impressão que eu tive foi que o Coritiba não tinha jogada nenhuma desde o início do jogo. Era só abafa, só a bola na área, chutão, cruzamento. Não tinha um toque para lá, uma jogada mais criativa. Eu acho que esse que é o quesito que eu falo do demérito deles. A torcida já está na bronca, né, em relação ao técnico, faz um bom tempo. E eu acho que faltou essa criatividade para o Coritiba tentar seduzir o time do Maringá, infiltrar na zaga do Maringá. Mas assim, o Maringá fez seu jogo ali, se garantiu, se segurou, era o resultado que o Maringá precisava. E assim, é o jogo que, ok, tipo, que o Maringá precisava para ser classificado. Então não vou entrar aqui em questão, o Maringá não atacou, o Maringá não goleou, porque tipo assim, o Couto Pereira estava lotado. Quem precisava jogar era o Coritiba. O Maringá foi lá, Dois atrás do placar. dois atrás do placar. O Maringá foi lá, fez sua parte, sim. Maringá, pra mim, é isso, entendeu, Vitão? Sim, mas eu acho que é muito disso que você falou mesmo. A única coisa que eu fico um pouco em dúvida, Pozão, é se esse mérito do Maringá ter conseguido manter o placar é mais mérito realmente da parte defensiva do Maringá ou se é muito mais demérito do Curitiba que pouco fez. Porque, como muito bem dito por você, o Curitiba, a única tentativa do Curitiba ir lá pra frente era na raça, porque jogada construída, nenhuma. Tudo bem que é um time que tá em crise com seu treinador, deve estar possivelmente crise nos últimos jogos, já que perdeu para o Maringá aqui por 2-0. Só que não pode, vendo o Couto Pereira lotado, com a torcida esperando que abra o placar no começo do jogo ou no primeiro tempo, fazer o jogo que fez. Mas como a gente não tá aqui para falar do É. Curitiba e tá aqui para falar do nosso Maringá, né? O jogo do Maringá realmente foi esse que o Paulzão falou, a gente conseguiu anular bem eles, aí tudo bem se foi o demérito dos caras, mas o importante é que o Maringá conseguiu. E tivemos ressaltas, né, jogadores que vão merecer um asterisco aí, mas a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais melhor deles. Só que o jogo que o Maringá fez, que foi lá para fazer, ele conseguiu fazer. Conseguiu colocar o 0-0. Eu não acho que o Jorge Castilho estava buscando um jogo de muitos gols, não. E eu acho que mais jogo de poucos gols ou nenhum. E foi isso que o Maringá fez. Então, graças a Deus, a gente vai voltar, os jogadores vão voltar para casa aí com a classificação no bolso. Perfeito. Agora que a gente passou pelo panorama geral do jogo, a gente vai partir para individualidade, né, Vitão? As Então vamos lá. Eu individualidades. acho que nisso a gente já vai entrar também nos quesitos que a gente falou no meio da Tá, transmissão. pega até a colinha aqui de quem entrou e quem saiu. Vamos Meu lá. Deus do céu. Goleirão Dameson hoje, Vitão. Sim, importante pro Maringá. Importante. Hoje não comprometeu, não fez nada, foi importante, segurando as bolas que foram na área do Maringá e, assim, pra mim, uma partida muito boa do nosso goleirão Dameson. Uma partida segura, Pauzão, mas ele só provou aquilo que a gente falou no último pós-jogo. Ele é um tá se mostrando goleiro de muitos altos e baixos, jogos bons, jogos ruins. E, bom, graças a Deus esse jogo foi o bom dele. Mas realmente as atuações deles não foi todas primorosas nos jogos que teve nesse ano. Mas como a gente está falando dessa partida aqui, realmente nessa partida o Davidson
não deixou escorregar, não deixou a peteca cair, até fez importantes defesas, Exato. uma cabeçada perigosa lá do Coritiba, onde o Davidson Salvou. conseguiu, salvou, podia ter gerado um esforço a mais do Coritiba, então realmente o Davidson aí tá de parabéns nesse jogo. Falando um pouco agora da nossa zaga, que rapaz, vou deixar o melhor pro final. Nossa trinca de zaga entre Ronald, Vilar e Tito. Tito. O Tito e o Ronald muito bem também. O Tito, pô, zagueiraço, muito frio, muito calmo, sempre tá onde precisa estar. Às vezes ele comete algumas falhas na saída de bola, mas não entregou nada. É um zagueiro que parece um pouco mais novo do que o Ronald do Vilar. E realmente veio para ficar, né, nesse esquema da formação do Jorge Castilho. Eu queria falar um pouco do Ronald, mas. Vou falar do Ronald. O Ronald também muito sólido, né? Muito bem no jogo. Tipo assim, muito boas intervenções que ele teve ali na defesa do Maringá. Sem fazer muitas faltas, sem comprometer muito a defesa, sem tomar cartões, isso é bem importante. Então, assim, outra partidaça do Ronald, mas eu acho que o destaque não é ele, né? Então, Não é o destaque. vamos falar então do Vilar. Ei, Vilar. Vilar de novo, foi amarelado no primeiro tempo. E no segundo tempo recebeu o segundo cartão amarelo sendo expulso. Então, assim, é um conjunto de vários erros na minha visão. Erro do próprio Vilar, que, pô, como é que pode? Os dois zagueiros do Maringá, outros, fazem uma partida sólida dessa, sem fazer falta, sem se complicar na partida. O Vilar, novamente, assim como contra o Amazonas, levando 2 cartões no jogo, já é a segunda expulsão em 3 jogos, nos últimos 3 jogos do Vilar. Isso é uma coisa bizarra, né? Não, é bizarro, Pauzão. Até porque é o jogador, é o zagueiro mais experiente entre esses três que a gente mencionou. Não tem que ficar fazendo essas faltas bestas. A gente teve até uma ressalva na live, para quem viu, onde parece que o Vilar falou que, eu avisei quando ele saiu no banco, daí a gente não sabe se isso foi pro Jorge Castilho falando que ele queria sair, ou se ele falou pro Jorge Castilho onde ele sabia que ia levar o segundo amarelo. Mas o importante é que, cara, você tá jogando no Maringá, um clube onde 400 mil torcedores torcem o dinheiro, toda a partida, e você não pode fazer isso. Você não pode comprometer um jogo tão importante faltando 10 minutos. Então, Exato. assim, o Vilar começou o campeonato, para mim o Vilar era o nosso melhor zagueiro, disparado entre Tito e Ronald. Hoje eu já vejo que o Tito e o Ronald são um pouco superiores do que o Vilar. Na defesa. Na defesa, porque, claro, é um cara que já salvou a gente muitas vezes, provavelmente vai Herói de continuar vários salvando. jogos. A gente não tem o que, por exemplo, ele fez um gol, por exemplo, no jogo de ida. Então a gente não pode, claro, crucificar ele. Mas como pós-jogo é desse jogo, a gente tem que falar o que ele fez nesse jogo. E o que ele fez nesse jogo não dá pra aceitar Não toda a dá. partida. Então, realmente, o destaque negativo dessa partida foi pro Vilar. E novamente pontuar também, eu já vou pontuar aqui o Jorge Castilho, Vitão, porque assim, Sim. não dá. O Vilar tomou um cartão no primeiro tempo, novamente, tipo assim, não é uma coisa que aconteceu da primeira vez. Se repetiu o cenário do jogo contra o Amazonas, onde o Vilar já estava amarelado, já tinha meio campo amarelado também, e o Jorge Castilho resolveu bancar e manter o Vilar. Se ele realmente saiu falando isso, é igual a gente comentou, se ele realmente saiu falando isso, a culpa maior ainda é do Jorge Castilho, cara, porque não dá pra acreditar num negócio desse. E você falou bem do jogo do contra o Amazonas, porque esse jogo foi um déjà vu do que foi o jogo contra o Amazonas. Só que no Onde... final feliz. com o final feliz. Onde o Maringá foi pro intervalo com 3 amarelos e não voltou sem nenhuma substituição. E assim, pô, enfim, o Maringá não tava tão atrás no placar, porque a chance do Curitiba era muito maior do que o Maringá fazer. Perfeito. E tá, já que a gente falou muito do Vilar, Vamos seguir aqui. vamos seguir com os nossos laterais. Ô, nosso lateral. Eu vou falar do Marcos Vinícius ou o Pozão falar do Kaique, que eu sei que ele ama o Kaique. Mano, eu não vou falar nada do Kaique hoje. Tipo assim, pra mim, ele foi ok. Ele não comprometeu na defesa, ele não fez nada demais. Tipo assim, pro Kaique tá ótimo, assim. Se ele continuar dessa maneira, tá ótimo. E pra mim, a melhor coisa que ele fez foi sair pra entrada do Marcos Miller. Marcos Miller. E, assim, vale a pena a gente comentar também agora, né, Vitão? Porque Sim. foi um substituto muito bom, grande candidato ao craque dogão do jogo. Grande candidato. Salvou uma bola em cima da linha. Teve outras intervenções ali que ele vibrou muito, tirou a bola para lateral e Desarmando. fundamental no finalzinho do jogo, Max Miller. O ponto do Marcos Miller ter entrado é que quando ele entra, a gente consegue ver ele no jogo. A gente consegue ver o que ele faz e consegue ter noção do que ele tá ali pra fazer. Quando o Kaique tá no jogo, a gente não sabe se ele tá marcando, se ele tá atacando, se ele tá no jogo, porque às vezes nem na transmissão ele tá aparecendo. Às vezes o Bruno Lopes volta pra pegar o lugar dele.
Então, assim, o Max Miller realmente entrou com uma luva ali. Eu não sei se o Jorge Castilho vai usar ele como zagueiro agora que o Vilar saiu, ou como o próprio lateral no lugar do Kaique, mas o importante é que pelo menos o Maringá tem um substituto. E se for pelo jogo que mostrou hoje, o Kaique é reserva pra mim. Perfeito. Bota ele improvisado, que é muito melhor. Muito melhor. O Marcos Vinícius também fez bons desarmes na parte defensiva, como ele sempre faz, sempre correndo o jogo inteiro. Faltando 3 minutos, o Marcos Vinícius está correndo. Hoje foi um dos jogos até que bons dele. Tudo bem que teve uma hora ali que ele foi um pouco fominha, podia ter passado ali no final do jogo pro Júlio fazer um gol, mas tudo bem. O Marcos Vinícius é o nosso tanque de guerra ali, que sempre tá ali para desarmar, sempre tá ali para aparecer no ataque, até porque nessa formação do Jorge Castilho, os nossos laterais são muito requeridos. Então eles têm que correr o tempo inteiro. Então, a partir do momento que você tem um lateral que é substituído no meio do segundo tempo para a entrada de outro, e o outro tem que ficar o tempo inteiro, eu tenho que exaltar esse cara que ficou o tempo inteiro, porque ele tá correndo desde o primeiro tempo, desde o primeiro minuto. Então, se Indo e voltando. ele não abaixou a cabeça, ele não abaixou o ritmo dele e deu conta do que ele estava ali para fazer, o Marcos Vinícius. Então, vamos dar uma acelerada aí pra falar do meio campo. Então, assim, Serginho, né? Já falando do Serginho, novamente pra mim, não foi um dos olhos, não fez meus olhos brilhar hoje o jogo do Serginho, pelo contrário, a gente já falou no último pós-jogo disso. O Serginho pra mim não foi das melhores atuações dele hoje, tanto que ele saiu pra entrada do Iago muito mais cedo do que na última partida. E pra mim também, já aproveitando o embalo, falar do Iago, não entrou também bem igual ele entrou no último jogo, infelizmente. O Iago tomou algumas decisões erradas na minha visão no jogo de hoje. Eu tinha falado no pós-jogo anterior que eu queria ter visto o Iago titular do Serginho. Tudo bem que não foi acontecer, mas ele entrou mais cedo realmente. Mas também não entrou tão bem. Tudo bem que o jogo não pedia esse cara mais na frente que o Iago estava tentando fazer, mas também não entrou. Errou no coisa muito besta. Besta. Parece que estava dormindo no jogo. Não corria. Não corria. Ou seja, parecia mais um Serginho. Trocou 6 por meia dúzia. E o Serginho também vem de uns jogos aí que, pelo amor de Deus, nada faz também. O cara que foi o capitão desse jogo. Pois é. Vamos falar do Zé Vitor e do Morelli. Duplinha ali do meio campo do Maringá. Pra mim, Zé Vitor novamente. Então, ele foi destaque do nosso último jogo, Zé Vitor, e hoje jogou muito bem. Vale lembrar que a gente, hoje, né, na Maringá Esportes, tinha um dos nossos espectadores já conhecidos do nosso canal, o meu padrinho Sandro, estava lá, e ele assistiu o jogo de dentro do estádio. E ele, pra ele, conversando com ele depois do jogo, falou que o Zé Vitor foi o melhor em campo. E assim, a gente entende que dentro do estádio a gente tem uma visão completamente diferente aqui de quem assiste na transmissão, que foi o nosso caso. Então vale a pena pontuar aqui a ótima partida do Zé Vitor novamente, né, Vitão? Sim. O Zé Vitor teve algumas vezes que ele pode ter sido fominha, mas sempre tentando buscar o jogo individual para tentar alguma coisa. Que era isso que esse jogo pediu, uma jogada um pouco mais individual. Daí para falar dos outros dois, o meio de campo que é o Rodrigo Morelli. e o Morelli. A única ressalva que eu vou fazer na verdade pros três, tá? Eu vou enquadrar os três aqui agora. Não dá para você tomar cartão amarelo tanto assim. Você não pode deixar o meio-campo inteiro de um time amarelado. Porque quando precisar de uma falta no meio-campo para parar um contra-ataque, é eles que vão ter que fazer. Então, quando você faz isso faltando 20, 30 minutos ainda para acabar o jogo e o treinador não tira ninguém, você tem que pelo menos pensar um pouco mais com a cabeça, ser um pouco mais racional e não dar tanta brecha assim para tomar esses amarelos como tomou o nosso meio de campo inteiro hoje. Pois é, o Morelli foi um desses casos, mas assim, não sei se era tão necessária a falta, mas foi num caso de contra-ataque que ele tomou o cartão amarelo. Tem que parar, parou. É. O jogo também, ele não fez feio. Algumas vezes que ele tava do lado do zagueiro, do lado do Vilar como último homem. Daí depois ele tava lá no ataque. Eu não sei, não entendi muito bem a função do Morelli nesse jogo, mas o importante é que ele não errou nada igual fez no Amazonas, por exemplo, entregou um gol. E nem o Rodrigo. O Rodrigo também não tá aquele Rodrigo, Ok, né? aquele craque que a gente falava, mas Ok. mas é ok, é o feijão com arroz. E o Bruno Lopes? E o Bruno Lopes, sobrou ele. Acabei falando do Serginho antes, né? Esqueci que o Serginho tava jogando ataque. Mas o Bruno Lopes, assim, cara, no primeiro tempo ele foi bem, brigou várias vezes, corria bastante. Só que, meu, no segundo tempo ele morreu, bicho. Ele morreu, assim, num nível que a gente chegou a reparar na transmissão que ele já tinha solicitado ao Jorge Castilho pra sair. E a gente ficou indignado porque o Jorge Castilho demorou uns 10 minutos pra tirar o cara. Ele já tava ofegante, colocando a mão no joelho, assim, não aguentava mais. Pedindo pra sair, Pedindo pra sair. Pra sair, o Jorge Castilho não E eu não sei por que ele não coloca o Júlio Rodrigues, porque na minha visão, eu ainda continuo achando, apesar do Bruno Lopes, beleza, ter feito um bom primeiro tempo, na minha visão, o Júlio Rodrigues é muito melhor que o Bruno Lopes, cara. É que pra mim o primeiro tempo bom do Bruno Lopes se dá muito pelo pior tempo, por exemplo, do Kaique, porque daí o Bruno Lopes tem que correr pelo Kaique, e a gente fala, pô, o Bruno Lopes aí tá correndo bastante por ele. Mas é porque o Kaique também é ruim. Só que é o que o Pauzão falou, aquele Bruno Lopes cai preso no chão e que não um pouco faz, continua nesse jogo. E agora pra falar um pouco das substituições, antes de falar do técnico,
Entrou o Max Miller, que a gente já comentou aqui, o Iago Santana, o Robertinho e o Júlio. Essas substituições também foi igual ao do jogo. Pouco fizeram, entraram mais para o jogo não esfriar, até porque o Jorge Castilho trocou muito tarde de novo. Só o Iago que entrou um pouco antes, mas também quase fez, nada fez. Ou a única ressalva aí é pro Max Miller, que realmente recebeu esses comentários que a gente fez. Agora pro técnico, Paulão, se você quiser falar do Ah, eu técnico. acho que a gente já falou. É essa ressalva que eu tenho do Jorge Castilho. Demora pra mexer, tem que ter essa visão em relação a cartões amarelos, de novo, né, Vitão? Mas enfim, pra não alongar muito aqui, vamos falar do craque do Dogão já. O craque da partida, Paulão. A gente conversou antes aqui, né? Ah, eu queria fazer suspense. Mas a gente decidiu dar o craque dogão do jogo de hoje pro Max Miller, porque foi importantíssimo a bola que ele tirou ali em cima da linha, salvando o Maringá do que poderia ser um 1x0 pro Curitiba e complicar a nossa vida. E porque ele mudou o jogo ali na questão defensiva, né? Fez bons desarmes, Explosivo. acompanhando os atacantes do Curitiba. Não só isso, como ele pegou a função do Kaique e fez muito bem. O Curitiba até pouco chegou depois que o Max Miller entrou, ele sempre estava ali na hora, travando. Então realmente o craque do dogão na partida ficou pro Max Miller. Agora o craque negativo, o destaque negativo ficou pro Vilar, como a gente falou, e a menção honrosa ficou pro Zé Vitor, por Perfeito. conta do jogo visto pelo Estádio, né? estádio. É isso. A gente agradece aí novamente. Estamos na final do Campeonato Paranaense. Estamos na final mais uma vez, e você que acompanha a Rádio Maringá Esporte, se inscreva aqui embaixo, deixa o seu gostei, e pô, isso nos fortalece demais, nos ajuda demais, e não é nem um segundo, né? Só deixar o like aqui rápido. Não custa nada. Não custa nada. Então, é isso. Novidades pra final. Esportes. Um abraço. Novidades. Tchau, tchau. Agora 33 ou 21.